Quantos estão firmes com Jesus, diga amém. Quando estão alicerçados na rocha, diga glória a Deus. Quantos estão firmes como a muralha de Jericó, diga aleluia. Não, aí não. Muralha de Jericó já caiu, irmão. Não, aí não pode. Que muralha de Jericó, irmão? Presta atenção. Vigia. Fala para o seu irmão, vigia. E a calça está caindo, irmão. Jesus de Nazaré. Eu tenho uma etiqueta, irmão. Igual seu pastor. Seu pastor é uma bênção. Mas vamos à palavra de Deus. O pastor Aelso vai estar pregando em outubro. Lá em Piracicaba. Vai me dar essa honra. Né? No nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 29. Estou vendo alguns irmãos aqui, a Rose, conhecida de longa data. O Viana vai ter dificuldade hoje aí, né, Viana? Viana faz 3 anos, 4 anos que está para montar o sonho em Piracicaba. Nós estamos orando, irmão. Estamos orando. Vamos lá. Brincadeira. O Viana é uma benção. Está em todas. Você também está aqui por aqui, Viana? É? Tá, Vitória. A cruz do pastor é brincadeira, Viana. É uma benção. Vamos lá? Livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 32. Não vai fazer muito sentido, mas vagarosamente nós vamos entendendo algumas coisas. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 29, 32. Não sei se vocês ficam de pé ou podem ler sentado mesmo. Pode ser sentado mesmo? Então vamos lá. E concebeu Leia, e teve um filho, e chamou seu nome Rubens, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, portanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, agora, esta vez se ajuntará o meu marido comigo, portanto 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou o seu nome Levi. Concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Capítulo 30, verso 1. Vendo, pois, Raquel, que não havia dado filho a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã, e disse a Jacó, dai-me filho, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse, eis aqui minha serva Bila, entra ela para ter filhos sobre os meus joelhos, e assim recebe o filho por ela. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse, julgou-me Deus, também ouviu a minha voz, e deu-me um filho, por isso chamará o seu nome Dan. E Bila, a serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então Raquel disse, com luta de Deus tenho lutado com a minha irmã, e também venci, e chamou o seu nome Naphtali. Vendo, pois, Leia, que cessara de gerar, tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia, vem uma turba, outra versão de sorte, e chamou o seu nome de Gade. Depois, Zilpa, serva de Leia, deu a ele um segundo filho. Então disse Leia, para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurado, e chamou seu nome Azer. E foi Rubens nos dias da cega de trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe a Leia, sua mãe. Então
Então, disse Raquel a Leia: ora, dai-me das mandrágoras do teu filho. E ela disse: é já pouco que haja tomado o meu marido. Tomarás também agora as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: porque se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras dos meus filhos? Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu Leia ao encontro e disse: a mim me entregarás, porque certamente te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E deitou com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu e teve o quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Sacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó o sexto filho. E Leia disse: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque tenho dado a ele 6 filhos, e chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha com o nome de Diná. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus ouviu e abriu a madre de Raquel. E ela concebeu e teve um filho. E disse: tirou-me Deus da minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescentou outro filho. Até aí. Senhor, fala conosco. Ministra sobre as nossas vidas. Venha, Senhor, nos orientar e nos direcionar nesse congresso de família, para que possamos ser abençoados por Ti, no nome de Jesus. Fala aos nossos corações. Dá-me, Senhor, o dom da Tua palavra, sabedoria, intrepidez, audácia, e que o Teu Espírito venha falar conosco. Amém. Queridos, eu não enxergo de longe, eu vejo um relógio ali, mas eu vou pôr o meu aqui. Vamos lá. Amados, existem algumas coisas que mexem conosco. Nós acabamos de ler a história dos patriarcas das 12, ou pelo menos aqui temos 11 tribos de Israel. Pois bem, a Bíblia diz, e vocês conhecem a história, Abraão, Isaac, e agora nós estamos em Jacó. E diz a palavra do Senhor que essa foi a condição, ou pelo menos as tribos judaicas nasceram nesse movimento todo. Nessa estrutura familiar meio que bagunçada. E nós vamos entender aqui algumas coisas muito interessantes, o porquê do bagunçado. Passaram-se tantos e tantos anos, passaram-se, na verdade, muitos anos, milhares de anos, e ainda nós vivemos em uma estrutura onde a sociedade está vivendo a degradação familiar, pelo menos na condição, na ação contratual. Nós vamos ver que muda-se os personagens, mas continua-se os sintomas. Nós temos aqui, já esteve pregando aqui, o pastor Moisés, ele também é psicólogo como eu, e de outra linhagem, além de psicólogo, sou biólogo. Nós vamos entender que o ser humano, ele tem essa condição de pulsão, de desejo. O ser humano, o humano em si, ele é um ser desejante. Todo ser humano tem um desejo. O ser humano só é humano por 3 condições. Primeiro, pela ação biológica, pela espécie. Ele é um ser humano. Segundo, o ser humano é a única espécie que, além de ser humano, ele tem que se humanizar. Em outras palavras, o ser humano, ele só se torna humano se alguém ensinar a ele algumas regras. Nesse caso, é a regra cultural da sociedade. Ele tem que internalizar. É diferente dos animais. Se, por exemplo, a gata der uma cria e a gata morrer, ainda há a possibilidade, pela condição genética, dos gatinhos continuarem sobrevivendo. Apesar de viver ali com outra espécie, por exemplo, uma cachorra ou uma fêmea, um cachorro, uma cachorra, ela vai se alimentar, vai conviver